Olá, boa noite. Passando aqui mais um dia para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui edificado, eu espero que você também seja muito edificado. E para darmos inícios, vamos começar com uma oração. Amém? Senhor Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia, pelos teus livramentos, Pai, o teu cuidado, Pai, o teu amor. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, apresento a Ti, Pai, este momento, Pai, momento de lermos, Pai, a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, abrir, Pai, os meus olhos, Pai, para que eu venha ver, Pai, em nome de Jesus, a totalidade da Tua palavra. Senhor, que nada, Senhor, venha ficar, Pai, escondido. Senhor, mas que eu venha extrair, Pai, tudo aquilo que o Teu Santo Espírito tem para nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor, Pai, dando toda a direção. Senhor, que seja o Senhor falando conosco. Pai, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça. Pai, toma toda a direção, Senhor, dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que saia, Pai, dos meus lábios, Senhor, fontes, Pai, de água viva, Pai, da Tua palavra, que venha inundar, Senhor, vidas, corações. Em nome de Jesus, Pai, que pessoas venham ser transformadas, libertas, curadas, Pai, pelo poder da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, vai tirando todo impedimento, Pai, de ouvir e aprender. Senhor, todo roubador de semente, Pai, faz cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, limpa o nosso coração para recebermos, Pai, da Tua palavra, do teu coração, Pai, para o nosso. Em nome de Jesus, toma todo o controle, Senhor, dessa palavra, porque ela não é minha, Pai, ela é tua, e que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me autorizar, Pai. Em nome de Jesus, e que eu não venha reter nada, Pai, daquilo que o Senhor colocar no meu coração, mas que eu venha fazer a tua vontade, Pai, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E eu continuo na leitura de Jeremias, né? Estou estudando esse livro de Jeremias e eu estou aqui no capítulo 37 de Jeremias e eu vou ler com vocês a partir do verso 15, eu vou ler o 15 e o 16, que diz assim: Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Eu escrevi aqui, né, no meu caderno aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu vou dividir com vocês. Jeremias é um homem de grande intimidade com Deus. O livro de Jeremias, o Senhor lhe dirige a palavra por várias vezes e em todas Jeremias obedece, fielmente, independente do que lhe possa acontecer. Jeremias entregava profecias mesmo sem poder chegar até a pessoa. Ele fazia o impossível, mas obedecia. Ele não media esforços para cumprir a vontade do Senhor. E mesmo com profecias duras de exortação, ele falava sem medo e foi espancado, preso, mas continuou falando o que o Senhor mandava. Jeremias ele foi escolhido pelo Senhor, né, antes de chegar ao ventre, né? Ali no início de Jeremias, do livro de Jeremias, o Senhor fala que Jeremias foi escolhido antes de ser formado no ventre, né? Antes de ser formado no ventre, Jeremias já tinha sido separado pelo Senhor. E o Senhor estava com Jeremias a todo momento, mas ele passou por lutas, calúnias e humilhação. Mas vejo o Senhor deixando o fardo leve, cuidando, dando forças e cuidando da estrutura, né, de Jeremias. E o nosso erro, né? O nosso erro é que muitas vezes passamos por problemas e logo achamos que Deus nos deixou, que Deus não se importa, quando na verdade Deus nunca abandona, né? Achamos que por estarmos no centro da vontade do Senhor, não podemos passar por problemas.
no casamento, na parentela, né? Passamos por calúnias, traições, necessidades, tudo faz parte. Mas com Deus o fardo fica leve. A nossa dor nos dá experiências para cuidar da dor do próximo, para ajudar alguém, ensinando a sair da situação de qual você já esteve, né, e já venceu. Jesus veio ao mundo como pessoa, né, passou por todo o processo, todas as fases humanas, e Deus estava com ele a todo momento, e era o Filho amado de Deus. Mas foi necessário ele passar por toda aquela dor para que ele nos ensinasse a passar também. Hoje, se vivemos nossas guerras, nossas tentações, aflições, é porque Deus está conosco. E Jesus nos ensina que fazer, né, porque ele já venceu. Né? Jesus ele nos ensina a seguir firme, porque ele venceu já. E ele nos garante que venceremos também. O que não podemos pensar é que o Senhor nos abandonou. A palavra do Senhor nos diz para tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. A cruz é pesada, dói, cansa, mas a palavra também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá, né? Independente do que esteja passando, cuida das suas emoções, mantendo os pensamentos no Senhor e na palavra, para que você resista os dias maus e vença como Cristo venceu. Né? Nós temos que nos manter firme na palavra para que a gente venha vencer os dias maus. Né? A gente passa por lutas, o primeiro pensamento que vem é: o Senhor, ele me deixou, né? O Senhor não está me olhando, não está ouvindo as minhas orações. Mas, na verdade, o Senhor ele não nos abandona. Né? Jesus, ali, quando ele estava prestes a passar pela cruz, né? Ele orou 3 vezes. Né? Assim mostra o quanto ele estava com medo de passar pelaquela situação. Mas ele sabia que era necessário passar por tudo aquilo. Né? Ele orou, falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele orou 3 vezes, né? E mesmo assim, o Senhor permitiu ele passar. Deus, ele permitiu Jesus passar por tudo isso, porque era necessário. Né? Às vezes a gente ora e pede ao Senhor: Senhor, não deixa eu passar por tal situação, né? Intervém, né? Porque nós somos carnes, nós, né, sentimos, né, o peso, mas o Senhor, ele está conosco a todo momento, e a todo momento ele está nos guardando, nos ajudando, né, nos fortalecendo para que a gente venha resistir os dias maus. Se não fosse o Senhor, a gente não resistiria, né? A gente fala assim: tá muito pesado. Não, não tá muito pesado. O Senhor, ele sabe o limite até onde nós podemos suportar. E quando nós falamos que está muito pesado, a gente está falando que Deus não nos conhece, né? É como se nós estivéssemos falando que Deus não nos conhece e o que Ele está dando é além do que nós suportamos. Mas o Senhor, Ele nos conhece, né? O Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso limite, até onde podemos suportar. E o erro que cometemos é esse, é de achar que por estarmos no centro da vontade do Senhor, nós não podemos. Nós não podemos passar por lutas, né? Mas a luta, ela vem para que nós, né, vencemos essa luta, né? Para que a gente venha ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo problema, para que a gente venha fortalecer o próximo, né? Falar assim: não, eu consegui sair dessa assim, eu fiz assim, né? Foi confiando no Senhor, foi orando dessa forma, né? Foi confiando, e assim a pessoa vai fazer da mesma forma, e você vai ver como é gratificante você ajudar alguém a sair de uma situação da qual você estava, né? Da qual você venceu, né? Porque no momento da luta a gente acha que nunca vai acabar esse momento, né? Mas quando a gente sai
dessa luta, né, a gente vê, realmente o Senhor estava comigo a todo tempo, porque se não fosse o Senhor, eu não conseguiria, né, nem metade do que eu consegui. E foi por causa do Senhor, porque Ele não me abandonou, que eu consegui vencer. E é assim que o Senhor faz, né? Tem muitas pessoas que entram pro Evangelho e passa por lutas e no momento da luta abandona. Por quê? Porque diz que não acredita num Deus que permite a dor dos filhos, mas porque não conhece a palavra do Senhor. Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente vê que Jesus, ele passou por todo o processo, né? Jesus, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi caluniado, né? Ele carregou a cruz ali, ele morreu na cruz, ele apanhou, né? Ele sofreu horrores, né? Mas o Senhor sempre estava com ele, né? E a todo momento o Senhor falava: esse é meu filho amado, de quem me comprazo, né? E, e a pessoa que não crê num Deus, né, que tem um propósito na dor dos filhos, é uma pessoa que não conhece as escrituras, né? Porque uma pessoa que conhece as escrituras, ela entende que a dor que nós passamos tem um propósito. O Senhor não nos deixa sofrer, né, sem ter um propósito. Então pergunte ao Senhor o que que ele quer te ensinar no meio dessa dor, no meio desse vale, porque o vale, ele é uma escola para nós, né? Ele é uma escola para nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor levou Jeremias ao vale, né? No meio do vale, né? E quando o Senhor levou, a mão do Senhor levou Jeremias para o meio do vale, foi para ensinar. Jeremias, profetiza, né? Foi para profetizar ali. O Senhor, ele não levou Ezequiel, perdão, Ezequiel no meio do vale para nada. Teve um propósito para Ezequiel ir para o meio do vale. Não foi à toa. Então, quando o Senhor nos leva para o meio do vale, tem um propósito, né? Não é à toa. Então, pergunto ao Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar aqui no meio desse vale? Quando Jesus foi para o deserto, né? Foi para ele vencer as tentações, né? Para ele nos mostrar, né? Que se ele venceu como homem, como pessoa, nós também venceremos. Nós também venceremos. Então, tem um propósito no meio da dor, né? Tem um propósito. Então, não fica pensando que o Senhor te abandonou. Pergunta ao Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar, né? O que que o Senhor quer me ensinar aqui no meio desse vale, no meio desse deserto, né? Porque não é à toa. Então, fica com essa palavra, confia no Senhor. Não pense que ele te abandonou, porque o Senhor não abandona os filhos. O Senhor não é esse Deus. O amigo pode te abandonar, um vizinho, um parente, a pessoa que você olha assim e fala: não, esse aqui nunca vai me abandonar. Mas no momento da dor, é o Senhor que está do seu lado. É somente você e Deus que está ali, né? E é esse momento que o Senhor vai falar com você. No momento que só tiver você e Ele, é o momento que você mais vai ouvir a voz do Senhor. Então não despreze o momento do vale, o momento da luta, não despreze, porque é um momento que o Senhor fala. É um momento que o Senhor está ali para aguçar os seus ouvidos, para ouvir a voz dele. Ele quer fazer você ter experiências sobrenaturais. Então não fica focando ali no vale, não fica focando no deserto, foca no que o Senhor quer te ensinar nesse momento da dor, no que o Senhor quer te mostrar no momento da dor, né? Porque não é à toa quando nós estamos no centro da vontade do Senhor e nós chegamos a um ponto da onde nós nos encontramos no meio do vale, no meio do deserto, tem um propósito, não é à toa. Pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, me dá sensibilidade à tua voz para que eu entenda o teu propósito na minha vida. Fala, Senhor, comigo, mas leia, né, a palavra, porque no momento do vale, no momento da luta, o Senhor fala através de palavra, né? Às vezes o Senhor não usa ninguém para falar com você, às vezes o Senhor não vai usar ninguém. É um momento que você vai ter para você conhecer o Senhor, para você conhecer de fato quem é o Deus que você serve,
né? Porque é nesse momento que nós conhecemos o nosso Deus, que nós criamos testemunho, né? Porque muitos estão no centro da vontade do Senhor, mas só conhece o Senhor pelo testemunho do outro, né? E o Senhor está ali querendo criar um testemunho. Às vezes o Senhor está querendo criar um testemunho com você, né? Para que você tenha experiências com o Senhor. Então não despreze esse momento, porque de mim mesmo eu passei por lutas, por desertos, que olhando hoje, né? Se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé hoje. E se o Senhor, né, me perguntasse hoje o que eu queria para... Se eu me arrependo, eu falo, não me arrependo de tudo que eu passei, porque foi o momento mais gostoso da minha vida, de ter ouvido a voz do Senhor, ter conhecido o Deus que eu sirvo. Foi um momento maravilhoso ali de eu e Deus. Eu e Deus. E esse tempo de estar com o Senhor é o tempo mais maravilhoso que você pode ter na sua vida. Então não despreze essa oportunidade de conhecer o Deus que você serve. Amém? Fica com essa palavra, que essa palavra possa ter feito você entender, né? Se você está no meio de um vale, está passando no meio de lutas, né? Que essa palavra possa fazer você entender o porquê você está passando por isso, né? E que você tenha a certeza de que o Senhor não te abandonou, porque Ele não abandona ninguém. O Senhor, Ele não é desses que abandona aquele que precisa, né? O Senhor, Ele está conosco a todo o momento. Todo momento Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amigo, Ele é confidente. O Senhor é tudo que nós podemos ter nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Então fica com essa palavra, que o Senhor possa te confortar nesse momento, que Ele possa ser, né, o seu conforto no seu momento de dor, no seu momento de alegria, Ele possa vir, né, sobre você, sobre a sua casa, e que você possa sentir essa presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor te abraçando. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa ter tocado no seu coração, e que você possa sentir cada dia a presença do Senhor, o amor dele por você, porque é infinito. O amor dele não tem fim. O amor dele não tem fim. Amém? Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais. E envia para que outras pessoas venham ser edificadas por essa palavra. E que o Senhor possa te abençoar nesse dia e em todos os dias da sua vida. Fica com Deus. Vamos estar orando para dar o término dessa palavra. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, por não nos deixar, Pai, no momento de dor, no momento de luto. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ser, Pai, o nosso Espírito Consolador, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Pai, entra, Senhor, em cada coração, Pai, em cada lar. Pai, daqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, por tribulações. Pai, que a tua mão, Senhor, esteja sobre cada vida, Pai. Senhor, vai tirando toda dor, toda tristeza. Fala no íntimo, Senhor. Cria, Senhor, vínculo, Pai, aliança cada vez mais. Senhor, que eles venham ter, Pai, a fé em Ti, Senhor, os olhos venham estar fixos no Senhor. Pai, que eles não venham desistir, Pai, de esperar em Ti, Pai, de confiar, Pai, em Ti. Senhor, seja com cada um, Pai. Vai dando livramento, vai guardando, Senhor, vai repreendendo, Pai. Em nome de Jesus, todo mal, Pai. Tira, Senhor, toda a depressão, toda a ansiedade, Senhor, toda a tristeza, toda a mágoa. Senhor, nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Segura, Senhor, em nossas mãos. E não, Pai, não solta, Senhor. Não solta, Pai, em nome de Jesus.
esteja conosco em cada detalhe. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Toma essa palavra, Senhor, e faz transbordar, Senhor, no coração de cada um. Inunda, Pai, a mente, o coração com a Tua palavra, Senhor, que tem todo o poder. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer por tudo, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica com essa palavra, que o Senhor possa te abençoar cada dia mais.